Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da FIT e no vídeo de hoje vou explicar um pouco sobre um projetinho que eu fiz bem legal. E ele também vai trazer uma resposta. Às vezes o pessoal fala, para que serve aquelas coisas de função que eu aprendo na faculdade, fórmula de Bhaskara, blá blá blá. Então vem aqui um caso, um projeto real, onde tudo isso foi utilizado e foi super importante. Então, um pouco modificado o caso por questões de confidencialidade, o que era? Um certo lugar pagava para as pessoas revisarem um documento. E, de acordo com o número de páginas do documento, existia um valor que era pago. Mais ou menos igual está aqui na tabela. E como pode ser visto, o valor por página diminui quanto mais páginas tiver. E chegou a hora de corrigir esses valores. E daí foi uma confusão. Todo mundo reclamava dos valores que eram pagos. Todo mundo dizia que eram injustos, que não eram certos. Então, o lugar precisava ajustar isso, os valores pagos, porém, eles precisavam ajustar isso de uma maneira que também trouxesse um pouco mais de justiça, que conseguisse agradar mais todos os lados. E daí começou. Então, primeira coisa que foi feito aqui foi fazer um gráfico disto daqui. E o gráfico escolhido foi o gráfico de dispersão. Inserir aqui os gráficos de dispersão. E por que dispersão? Porque tanto o valor do eixo x quanto do eixo y tem um significado numérico. Então eu não posso usar um gráfico linear. Se eu usar aqui o gráfico de linha, essa linha vai ficar distorcida. Então, o que eu preciso fazer, repare que quando eu coloco linha, ele mesmo já tenta plotar em duas linhas. Já quando eu coloco dispersão, olha só, ele já plota um em função do outro. Então, estou plotando aqui o gráfico com os valores pagos. Tirar um pouquinho o zoom para dar para ver melhor. E o que foi feito a partir daí? Pegando pegando esta linha, eu vim aqui inserir, não, desculpa, aqui adicionar elemento gráfico, linha de tendência. E eu inseri uma linha de tendência e pus aqui, e agora começa a parte da fórmula de Bhaskara e toda essa parte que o pessoal pergunta, para que serve? E serviu muito. Eu exibi a equação no gráfico e exibi também, voltar aqui para a linha, o R quadrado. O R quadrado é algo que a gente não vê geralmente na escola, mas, de maneira resumida, quanto mais perto de 1, melhor a representação. E o que eu fiz? Eu comecei a brincar com diferentes linhas de tendência para ver qual delas apresentava um melhor R quadrado. Repara que essa daqui, por exemplo, apresenta um R quadrado bom, 0,91, indicando que essa linha daqui está mais ou menos no formato logarítmico. Porém, quando eu coloco polinomial, olha só que perfeição que bateu. Ou seja, isso é quase um formato polinomial de ordem 2, aquele famoso x², uma equação de x². E, no caso real, não bateu com tanta perfeição assim, mas também bateu bem perto de uma equação de x². Na verdade, bateu um pouco mais perto de uma equação de x³. E a partir daí, para conseguir modificar um pouco esses valores, veio toda uma análise daquilo que a gente vê na escola de ponto máximo da equação, o que significa o a que vem junto com o x², o que significa o valor que é independente de x. E foi feito toda esta análise e todos esses valores foram ajustados de maneira a manter uma tendência parecida com a que já existia, ou seja, uma tendência de uma função quadrática, mas ao mesmo tempo corrigir algumas coisas que estavam deixando as pessoas bravas, que era o jeito como a curva estava, se a curva estava muito acentuada ou não, enfim. Então, mostrei aqui tanto como usar a ferramenta do Excel,
Ou seja, fazer aparecer a equação do gráfico. De novo, quando faço linha de tendência, eu consigo colocar aqui equação R². Para quem perdeu, olha só. Claro, pode voltar o vídeo, mas é só clicar aqui, selecionar as opções mais à direita, de linha de tendência, e aqui embaixo. De novo, como muitos elementos gráficos, as opções mais funcionais são as mais da direita. Essas duas mais da esquerda são opções mais estéticas. Por exemplo, trocar a cor da linha. Coloquei aqui agora em verde. As opções mais funcionais são as mais da direita. Então, pessoal, aqui uma dica, quer dizer, de um projeto que a gente fez e teve muitas outras coisas no projeto, muitas outras análises de por que esse valor estava causando insatisfação e problemas, mas foi por aqui que o projeto começou. Então, quando o pessoal brincar, por que será que eu estudo Bhaskara? Para que será que servem essas coisas? Sim, isso serve. Porque se não fosse isso, eu não teria conseguido apresentar uma solução que fosse perto da realidade, para não mudar demais. Isso é muito importante num caso desses. Quando você faz uma análise de dados e vai propor mudança, às vezes você tem que tomar cuidado para essa mudança não ser muito radical. Isso significa tentar manter mais ou menos a ideia da curva, porém, propor alguma mudança também que seja efetiva. Não adianta fazer uma mudança que não vai atender às exigências das pessoas. Enfim, pessoal, por hoje era isso. Esse vídeo um pouco mais extenso, mas citando bem mais conteúdo, mostrando tanto mais conteúdo de Excel como de análise de dados. E lembrando, tá precisando do seu projetinho? Tem alguma análise que você precisa, que você não está conseguindo fazer, que você quer ver o que a gente consegue tirar disso? Fala com a gente. Foi exatamente isso que esse cliente fez e, nas palavras dele, nossa, não tinha algo que eu achei que eu poderia mostrar, mas agora eu vejo que tem uma solução que dá para apresentar. Foi nesse sentido que ele respondeu quando eu terminei a apresentação do projeto. Então, dá uma conferida você também. Aposto que a gente também te surpreende. Então, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica.